Essa galáxia que você está vendo pode ser a prova de que estamos vivendo dentro de um universo, entre incontáveis outros. O telescópio espacial James Webb, a máquina mais poderosa já criada para enxergar o passado, acaba de registrar algo impossível. Galáxias imensas formadas quando o universo ainda engatinhava nos primeiros instantes após o nascimento do tempo. Mas o mistério não para aí. Essas galáxias não são simples manchas distantes de luz. Elas são maduras, estruturadas e gigantescas, quando sequer deveriam existir. É como encontrar arranha-céus em um mundo que ainda nem descobriu o fogo. Entre elas está Maisy, cuja luz viajou por 13,4 bilhões de anos até nos alcançar. Um registro quase do início de tudo. E ainda mais longe, a MOMZ-11, uma das galáxias mais antigas já observadas, vista quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos. Mas, segundo a física atual, nada desse tamanho deveria ter se formado tão cedo. Era impossível. E é aí que tudo muda. Porque se o impossível está acontecendo diante dos nossos olhos, então talvez não estejamos apenas olhando para o passado, mas para as bordas de outro universo. Se o Big Bang foi o início de tudo, então o universo deveria ter seguido um roteiro simples. Primeiro vieram as partículas, depois o gás e só centenas de milhões de anos depois, as primeiras estrelas começaram a acender. E muito, muito tempo depois, as galáxias. Mas o que o James Webb está mostrando é algo que simplesmente não cabe nesse roteiro. Essas galáxias que ele encontrou, como o Maisy e a MON Z14, são grandes demais, luminosas demais e organizadas demais para o tempo em que aparecem. De acordo com os cálculos, o universo ainda não teria tido tempo suficiente para formar estruturas tão complexas. É como abrir um livro e encontrar o último capítulo antes mesmo de ler a primeira página. Alguns astrofísicos tentaram ajustar as contas. Talvez a massa das galáxias tenha sido superestimada ou a distância mal calculada. Mas quanto mais o Webb observa, mais claro fica. Essas anomalias não são exceções. Elas estão por toda parte. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se o universo parece adiantado demais, então o que estamos realmente observando? Uma das hipóteses mais ousadas propõe que não estamos vendo o início do nosso universo, mas sim o reflexo de outro universo, um anterior ou paralelo ao nosso. Talvez o que chamamos de Big Bang não tenha sido o começo absoluto, mas uma transição, uma espécie de ponte entre realidades. Como se cada Big Bang não criasse um universo isolado, mas desse origem a um novo ramo em uma imensa árvore de realidades. E o James Webb, com seus olhos sensíveis, pode estar captando a luz antiga de um desses galhos perdidos. Alguns cientistas chamam isso de teoria do multiverso inflacionário, a ideia de que múltiplos universos podem ter surgido durante as fases de expansão primordiais, cada um com suas próprias leis da física, e talvez suas próprias versões de nós. Mas o que o Webb encontrou não é apenas especulação teórica, é um sinal real, gravado na luz. Um eco que não se encaixa em nada que a física atual consiga explicar com conforto. E quanto mais tentamos entender, mais parece que o James Webb abriu uma janela. Não apenas para o passado, mas talvez para um outro lugar. Imagine que o James Webb não esteja apenas olhando para trás no tempo, mas através dele. Cada fóton que ele capta é uma partícula de história, viajando por bilhões de anos, cruzando fronteiras que talvez nem pertençam mais ao nosso universo. E se essa luz que acreditamos vir das primeiras galáxias não for exatamente do nosso passado, mas sim um vestígio de um universo vizinho que existiu antes do nosso ou lado a lado com ele? Essa ideia pode parecer saída de ficção científica, mas hoje ela está sendo debatida nos corredores da física teórica. Alguns pesquisadores, como o próprio Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel, sugerem que o nosso universo pode ser apenas um ciclo em uma longa sucessão de universos, cada um nascendo das cinzas do anterior. Nessa visão, o Big Bang não seria o começo de tudo, mas apenas um recomeço.
Outros cientistas vão além e consideram o chamado multiverso inflacionário, onde cada bolha de realidade se expande a partir de uma mesma origem, com leis físicas ligeiramente diferentes. Talvez a gravidade funcione de outro modo em alguns deles. Talvez a matéria escura, que aqui há um mistério, seja comum em outro. E talvez, em um desses universos, as condições sejam tão distintas que estruturas gigantescas como as galáxias da Maze e da Mon Z14 possam ter se formado de forma natural. Mas há uma hipótese ainda mais intrigante. E se esses universos não estiverem completamente isolados uns dos outros? E se, sob certas condições, partes de um universo puderem deixar marcas no outro, como uma impressão deixada sobre um espelho? Nesse caso, o James Webb poderia estar captando um eco de fronteira, um registro luminoso de um universo que colidiu ou interagiu com o nosso durante os primeiros instantes da criação. Alguns físicos chamam isso de assinatura residual, pequenas irregularidades que aparecem onde o espaço parece mais quente ou mais denso do que deveria. Esses padrões, mapeados com precisão pelo Webb, não seguem a lógica da expansão atual do universo. Eles parecem vir de um lugar que não deveríamos conseguir observar. E é aí que a pergunta deixa de ser puramente científica e se torna quase existencial. O que significa, afinal, viver em um universo que pode não ser único? Se existirem outros universos, com outras histórias, outras leis e, talvez, outras formas de vida, então o nosso não seria o centro da criação, mas apenas um dos infinitos capítulos de uma história muito maior. Essa perspectiva muda tudo. Ela desafia a própria noção de realidade e até o nosso lugar nela. Talvez a luz que o James Webb veja não seja apenas uma janela para o passado, mas um lembrete de que o desconhecido está muito mais perto do que imaginamos. E se for verdade que há outros universos, então cada nova imagem do James Webb pode ser mais do que uma observação científica. Pode ser um encontro entre realidades, um vislumbre de algo que transcende o tempo, o espaço e até a própria compreensão humana. Talvez a maior descoberta do James Webb não esteja nas imagens que ele envia, mas nas perguntas que ele desperta. Porque quando olhamos para essas galáxias, tão antigas, tão impossíveis, não estamos apenas observando o universo, estamos enxergando o limite do que entendemos sobre nós mesmos. A ciência sempre caminhou sobre essa linha tênue entre o que é conhecido e o que ainda é mistério. E o Webb, com seu olhar sensível e quase poético, está nos lembrando de que a fronteira do conhecimento nunca é o fim, é o convite para o próximo passo. Talvez essas galáxias não sejam apenas evidências de outro universo. Talvez seja um lembrete de que o próprio conceito de realidade pode ser muito mais amplo do que pensamos. Cada fóton captado por esse telescópio é uma mensagem vinda do passado, atravessando o tempo para nos dizer que a criação é maior, mais rica e mais bela do que nossa mente consegue imaginar. E é por isso que, mesmo diante do mistério, há algo profundamente humano em continuar olhando para o céu. Porque toda vez que fazemos isso, estamos tentando entender não só onde tudo começou, mas por que estamos aqui. Afinal, se o Webb realmente encontrou indícios de outro universo, isso não diminui o nosso. Pelo contrário, nos coloca dentro de algo ainda mais extraordinário. Um cenário onde cada estrela, cada galáxia e até cada pensamento são partes de uma mesma história, em constante expansão. E no fim, talvez seja isso que torne a ciência tão fascinante. Ela não destrói o mistério, ela o amplia. E ao fazer isso, nos aproxima do que há de mais profundo em ser humano: a curiosidade, o espanto e o desejo de compreender. Então, se você também sente essa mesma admiração ao ver o que o James Webb está revelando, curta o vídeo, deixe seu comentário com a sua teoria e se inscreva no canal para continuar acompanhando as descobertas que estão transformando nossa visão do universo. Aqui temos vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, com as últimas atualizações, descobertas e reflexões sobre tudo o que o James Webb e a ciência estão nos mostrando. Porque talvez
entre cada nova imagem, estejamos não apenas descobrindo o universo, mas descobrindo a nós mesmos.